Tá difícil para entrar hoje. A internet não tá ajudando. Vamos ver se agora a doutora aceita o convite, consegue entrar. Aceitei a doutora. Entrar ao vivo. Envia de novo o convite, doutora. Eu já convidei aqui. Não está conseguindo. Doutora Ana Paula não está conseguindo entrar. Voltamos. Infelizmente a internet está muito ruim hoje, né? Eu não sei nas demais residências. Hoje aqui em casa, para assistir uma TV, estava difícil. Tá muito ruim. A gente está realmente com vários problemas, né, das conexões, né? Bom, privatiza, né, doutora? Plano do governo, né? Privatizar. Privatiza e quem pode pagar, pague pela melhor e quem não pode, fique sem, né? Infelizmente a gente tem isso, né? Muito triste mesmo. E vamos continuar, assim, quem estava me avisando que estava com esse travamento, falou que não conseguiu entender a questão da hora, né, de contribuição. Tá. Então, vamos lá, tentar continuar dessa parte. Então, um dos planos de governo prevê esse trabalho por hora, que ao final pode gerar uma hora trabalhada menor do que as 220 horas exigidas para que conte como um mês de contribuição previdenciária. Então, a pessoa ela vai ter que fazer várias tarefas, vários trabalhos de horista, para poder alcançar as 220 horas trabalhadas sem que necessariamente a sua remuneração alcance o salário mínimo. Porque retira essa obrigatoriedade do patrão. Isso é a exacerbação da mais-valia. E eu explico por quê. Porque uma pessoa que produz, vamos colocar um tênis da Nike de R$1.000, produziu aquele tênis, um tênis de R$1.000. Se ela produzir num dia 4 tênis, ela não ganha R$4.000. É um exemplo. Sim. Ela não ganha R$4.000. Então, ela vai produzir em 2 horas 10 tênis. Que aquela empresa vai vender lá para o comércio vai agregar valor ali pelo comércio, pela carta tal, e vai passar para o consumidor. Esse valor não é repassado na hora do empregado. Então, o empregado, uma empresa, ela pode produzir toda a sua produção em poucas horas, sem que ela tenha nenhum prejuízo, e ainda que aumente os lucros dela pela redução da remuneração do empregado. E o empregado, por sua vez... É uma lei que era para proteger o trabalhador e está protegendo o empregador, né? O empresário. Exatamente. A CLT... Até na aposentadoria, se a pessoa não sabe hoje as pessoas não sabem se vão se aposentar. Dessa forma, não vão se aposentar nunca. Além de não se aposentarem nunca, né? Além do risco de não ter nunca o acesso à aposentadoria, nós temos a falácia do emprego e do trabalho. Ou as pessoas querem trabalho ou elas querem emprego. As duas coisas elas não vão ter. E quando essa mentira, essa fake news vem, quem ouve fala o trabalhador precisa
trabalhar. Não é isso? Seria o que o trabalhador faz? Trabalho. Então eu preciso de trabalho. Eu não preciso de emprego. Mas o que é o emprego? Nós temos um trabalho, nós tínhamos, né? Hoje ele foi extinguido. Em 2018 foi extinguido, foi um dos primeiros ministérios a ser extinguido, foi o Ministério do Trabalho, que virou uma secretaria da Fazenda, né? Vinculada à Fazenda. Nós tínhamos o Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. Porque uma coisa é trabalho, outra coisa é emprego, outra coisa é renda. Quem está catando latinha na rua está trabalhando. Exatamente. Uma dona de casa, um dono de casa, ele está trabalhando o dia todo. Mas ele tem emprego? Pressupõe que ele tem direitos trabalhistas ali? Não. Não pressupõe. Exceto que ele pague a previdência, ele vai ter direitos previdenciários, mas ele não tem direito trabalhista. Ele tem direito a férias acrescida de 1/3? Tem direito a 13º? Não. Tem direito a 15 dias indenizado em caso de licença médica? Não. Tem direito a uma hora de almoço? Não. É máquina, não precisa parar para almoçar. E se passar das 8 horas trabalhadas ou das 44 semanais, tem direito às horas extras? Não. Isso significa que ele trabalha, mas não tem emprego. Porque ele não tem eles direito. falaram tanta coisa na propaganda, né? Eu lembro da propaganda, né? Mas vai ter banco de horas. Olha só que vantagem. Não tem hora extra, mas tem banco de horas. Tem banco de horas. Não tem banco de horas. Já que você não tem a prerrogativa de escolher o dia que você vai fazer a compensação, e essa compensação é determinada pelo patrão, então, qual poder tem o trabalhador? Que negociação é essa que o empregado vai ter com o empregador? É aquela regra de eu mando e quem pode mais chora menos e quem pode menos obedece. Né? Essa é a regra. Voltamos à escravidão. Essa é a escravidão. Exatamente. Moderna. E aí a gente volta daí e fala assim, eu falei que existia o Ministério do Trabalho, Emprego e Renda. O trabalho, por quê? Porque previa que uma pessoa que trabalhasse no campo ou na cidade, chegasse até uma certa idade, mesmo sem ter contribuído, teria direito ao BPC. Ela tinha uma proteção. Significava, né, que todas as leis foram modificadas. Significava que o trabalhador, no trabalho urbano, ele trabalharia para homens 35 anos, para a mulher 30 anos, e depois poderia requerer a sua aposentadoria. Não é assim desde 2019, foi retirado esses direitos na reforma da Previdência. E significava que na renda, uma pessoa com deficiência física ou mental receberia, desde que constatada essa condição especial da pessoa, receberia uma renda para que ela não morresse de fome. Então você tem a proteção, você tinha a proteção global, a malha protetiva ao trabalhador. Essa malha protetiva, ela tem mecanismo de destruição previsto no plano de um dos candidatos. E é por isso que está gerando tanto assédio moral no ambiente de trabalho. Se as pessoas que estão nos assistindo ou irão nos assistir, elas tiverem a curiosidade de, a palavra que está na moda, dar um Google, ela vai ver que o Senado está propondo, está reunindo assinaturas para uma CPI do assédio moral no ambiente de trabalho. De tantas que foram as denúncias e a olhos vistos pelo que apareceu na TV, bem como as que não apareceram na televisão, mas chegaram até o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tanto por um lado como outro, o número exorbitantes de denúncia de assédio moral de empregadores, forçando seus empregados a votarem num determinado candidato, porque esse candidato vai fazer leis que favorecem única e exclusivamente a ele, não ao trabalhador.
Sim, só protege o Só empresário. protege o empregador. Não O trabalhador protege não. o trabalhador, não. Eu entrei no site do Ministério Público do Trabalho semana passada, e daí eu vi lá que de quarta para quinta-feira o número de denúncias sobre o assédio eleitoral subiu de quarta para quinta-feira, subiu de 706 para 903 casos. Isso, e agora já está semana passada. E essa semana já chegou a 1.700 denúncias. Mas que bom que as pessoas estão se antenando e acordando para isso, né? Mas não deixar e não falar permitir. mais. Mas tem que entender por que esse assédio. A gente tem que entender o porquê. Por que está acontecendo isso? Com isso é porque só vai beneficiar ele. Que foi algo não o empregado. Que aconteceu em 2018, mas foi um volume menor. Mas esse ano está exorbitante. E por que está exorbitante? Imagine uma loja de grande comércio, Eu não estou falando do pequeno comerciante, eu não estou falando da pessoa que abre seu pequeno comércio no centro da cidade, a sua lojinha, trabalha ali ele, a esposa, o dia todo. Eu não estou falando desses lojistas. Eu estou falando de grandes lojistas. Grandes conglomerados de empresas e de lojas, que não tem nenhum pátio fabril de produção no Brasil. Todos os produtos que eles compram são estrangeiros, eles não geram emprego na produção. Não geram nenhum emprego. Compram os produtos, e aí mais comumente o lugar na China, em Taiwan, no Vietnã, né? Compram esses produtos nesses outros países, abastecem as suas lojas no Brasil. E eles precisam, o único gasto que ele tem com o trabalho são dos vendedores, nos serviços, naqueles que prestam serviço na venda, no comércio. E esses trabalhadores puderem só trabalhar por hora, para serem remunerados por hora, na hora que aquela empresa abre. Ele maximiza o lucro dele, retirando tanto dos produtos que ele não tem nenhum pátio fabril que ele produz no Brasil, porque ele vai comprar os produtos cada vez mais barato na China, sem produzir um prego aqui no Brasil, sem gerar um emprego no Brasil, vai vender explorando a mão de obra dos vendedores, tirando mais lucro ainda, reduzindo a carga trabalhista dele nos trabalhadores. E daí a gente volta no que a gente estava falando na primeira parte da live, da importância do sindicato nessa hora, né? Que praticamente não existe. Sindicato pequeno, cidade pequena, acabou quando foi extinta a obrigatoriedade daquele pagamento, daquela taxa anual de todos os trabalhadores, né? Exatamente. Que era dividido daí para federação, confederação e sindicatos. Exatamente. Então, as fake news, e aí a gente interliga um assunto na outra, né, no outro, e aí eu já falo do projeto do outro candidato, as fake news, elas ajudam a desviar o olhar da grande massa da população, que são os trabalhadores, porque sem o voto desses trabalhadores não tem como instituir esses planos. Então, eles necessitam dos votos desses trabalhadores para poder retirar esses direitos e instituir essas novas regras, esse novo regramento. E interessante que essas fake news, elas vêm seguidas de um medo, de um pavor que eles impõem nos empregados, que é aterrorizante, né? É o terrorismo. Isso se chama terrorismo psicológico. É um terrorismo psicológico. É assédio psicológico. Se o meu candidato não ganhar, você vai perder o teu emprego, você não vai arrumar mais emprego em lugar nenhum. E olha a falácia. Para que ele produza, para que ele venda, ele precisa de quem? Do trabalhador. Então o trabalhador não sabe o poder que ele tem. Porque o dono da empresa, ele pode ter o capital, o maquinário e a matéria-prima. Mas quem tem a força geradora e modificadora daquilo tudo que ele possui é quem? O trabalhador.
Quando um grande empresário fala assim, eu sou rico porque eu produzi a minha riqueza, não é verdade. Quem produziu a sua riqueza foram os trabalhadores que doaram a força de trabalho deles por uma remuneração para que você fosse mais rico. Inserindo, e muito bem inserida, mas mais-valia. A mais-valia. Quer dizer, eu agrego valor naquele produto pela minha força de trabalho. E aí, nem na indústria e nem no comércio, eles precisam ter trabalhadores pelo tempo constante trabalhando para eles. Então, vem muito a calhar esse desejo de não remunerar, não registrar e não garantir o mínimo do trabalhador. E quando esse trabalhador vai perceber que ele perdeu realmente? Quando ele chegar em idade de aposentadoria ou de requerimento de algum tipo de benefício ou auxílio do INSS, sim, e ver que ele não tem qualidade de segurado para o INSS, porque ele não conseguiu chegar no patamar mínimo exigido pelo INSS. Então, essa pessoa, vendo que não vai ter condições de ter um auxílio do INSS, ela vai tentar continuar trabalhando. E se nós prestarmos atenção depois da reforma trabalhista, olha nos locais. São raros os locais que nós vemos pessoas com mais de 60 anos trabalhando. Não, é descartável. 45 anos para cima não. Já está difícil o mercado de trabalho, já é muito difícil o acesso ao mercado de trabalho. Se você imagina quando essa pessoa chegar aos 60 anos, para o homem hoje, ele tem que trabalhar até os 65, para a mulher até os 62 anos. Ele não tem mercado de trabalho e tem aí uma questão piorada da reforma previdenciária, que é, se você ficar 2 anos sem contribuição, aí tem umas regras de contagem, 2 anos a partir da última parcela do seguro-desemprego, 2 anos, tem uma contagem diferenciada, mas se você ficar 2 anos sem contribuir, você perde totalmente a qualidade de segurado, mesmo que você tenha trabalhado toda a sua vida para trás. Foi no Chile que teve um aumento significativo de suicídio das pessoas idosas, né? Ainda há. Ainda há, porque ainda não foi modificado, porque a Constituição, a emenda constitucional que foi mandada para o Congresso chileno, não foi acatada da forma que foi enviada, por causa também das fake news, também do que ocorreu lá, e aí mantiveram algumas regras da forma previdenciária de capitalização. No Chile, eles extinguiram a previdência pública, que tem 3 formas de custeio. Na verdade, são 4 formas de custeio, tá? Então, nós temos a contribuição do empregado, a contribuição do empregador, os juros do FAT, né, que é do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e você também tem a sociedade como um todo pelo recolhimento dos impostos, né? Que vai o ISS, vai o próprio parte do ICMS, eles fazem essa malha de custeio do INSS, da Seguridade Social, e toda a sociedade garante. Existe algo mais perfeito que isso? O nosso INSS não existe. A nossa Previdência Pública não existe nada mais perfeito que isso. Toda a sociedade garante que todos tenham, no mínimo, a renda básica para sobreviver quando necessitarem. Mas a população deveria usar pela lógica, né? Se é o patrão, que eu lembro na época das propagandas para a reforma trabalhista, quem é que fazia as propagandas na televisão? Pessoas da alta sociedade. Que tipo nunca pisaram no chão de fábrica. Ana Hickman. Então, assim, as pessoas deveriam usar pela lógica, né? Olha quem está fazendo a propaganda. Nunca pisaram. Nunca vai precisar disso para nada. Nunca pisaram no chão de fábrica. Aí a gente vai fazendo uma propaganda. É raciocínio lógico, né? E aí a gente parte para uma outra análise. A análise, e aí também deu Google, vocês vão ver o que eu estou falando, está lá no projeto, é a questão da previdência privada. Os títulos de capitalização previdenciários. Então, você vai pegar, vai fazer uma poupança lá,
Então, todo mês você coloca R$100 numa capitalização, numa previdência privada. Quem já caiu no golpe de pirâmide, seja Bitcoin, seja... Ai, eu lembro, eu esqueci o nome de um que teve que quebrou, todo mundo ficou assim, acabado. Tinha muita gente que deixou de trabalhar, conheci advogados que deixaram de trabalhar para participar de uma questão de uma pirâmide que quebrou e quebrou todo mundo. É uma pirâmide, né? A Previdência, a capitalização da Previdência é um regime de pirâmide. Porque enquanto tiver o maior número de pessoas contribuindo, aqueles que começam a usufruir da capitalização privada conseguem receber, os primeiros. E a base aqui embaixo está contribuindo. Agora, quando a maioria necessitar receber, ela quebra. Ela quebra, como aconteceu no Chile. Então a pessoa começa a fazer uma capitalização previdenciária privada para receber lá, quando tiver 65 anos, R$1.500 por mês. Essa capitalização vai atender juros bancários e não os juros que eles cobram da gente. Não é os juros que eles cobraram no auxílio emergencial para dar o empréstimo de 800%. Não é esses juros que vai corrigir a capitalização, a previdência capitalizada. É os juros mínimos. Eu sempre tive medo, trabalhando no município, quando falava em RPPS. Sim, o regime de participação. É exatamente por isso. O que é mais fácil quebrar? O RPPS ou a Previdência, o INSS? Né? Ou IPREM, qualquer um dos IPREMs, né? Sim, sim. Aí eu tinha medo, eu sempre tive pavor disso. E muitos municípios usam esse método, né, o RPPS. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque enquanto aquelas poucas pessoas estiverem recebendo, aquele sistema vai funcionar como uma engrenagem. Quando a maioria das pessoas estiverem recebendo e a minoria contribuindo, essa engrenagem rui. Sim. E aí, aquela capitalização que você fez para receber lá R$1.500, estou colocando bem baixo, um salário mínimo, né, que deveria. R$1.500, você colocou ali para receber, você vai começar a receber 600, 500, 300. E aí, na fase da sua vida que você mais precisa de proteção. Exatamente. Na fase da sua vida que você mais precisa dessa malha estatal protetora da velhice, protetora das pessoas idosas. Aí você quebrou isso. E ainda mais, esse regime de capitalização é individualizada. Você faz o seu, eu faço o meu. No regime de trabalho por horas e do costume do brasileiro, quantos brasileiros fazem poupança realmente? Quantos têm condições de fazer poupança realmente? Há muito tempo o brasileiro não sabe o que é poupança. Quantas pessoas têm condições de pegar ali, ganhando um salário mínimo, R$1.212 mês, pagar o aluguel, água, luz, internet, gás, alimentação e ainda sobrar um X para fazer uma capitalização? Porque essa capitalização também não é obrigatoriedade dos patrões, como é no INSS, que você desconta 8%, você do empregado é descontado 8%, do empregador 12%, esse formam 20%, e isso vai formar o custeio do INSS da parte do trabalhador e do patrão. Essa parte do patrão é extinta na Constituição. É extinta. Ou seja, é a lei que protege o patrão, não mais o empregado. Exato. Então, a gente aí, só nesses 2 pontos que nós falamos, nós já entendemos as justificativas do assédio moral empresarial que está acontecendo. E você falou de um programa de governo. Exato. Né? E aí a gente tem que olhar para o outro programa de governo. O outro programa de governo prevê o aumento do número de pessoas com carteira assinadas, a geração de postos de emprego, a geração de postos de empregos formais, o fomento dos micros e pequenos empresários. Ele prevê
um aumento da proteção da Previdência Social, novas formas de custeio da Previdência. Então, esse outro lado vai totalmente contrário aos interesses desses mais ricos. E eu nem digo do interesse do empreendedor, do industrial, do comerciante, pequeno e médio. Porque esses deveriam ser os defensores desse outro programa que gera emprego. Porque a geração de emprego e renda circula as mercadorias e serviços, circula a compra e a venda, tá girando a máquina, né? Fomenta o comércio. Então essa engrenagem roda, o dinheiro circula e chega na mão de todos. Quando há uma parte desse grupo estagnado, por mais que ele venda a mão de obra dele mais barato possível, não tendo esse capital de giro é uma questão de tempo para esses pequenos e médios empresários quebrarem. É uma questão de tempo, uma questão de lógica. É por isso que nós percebemos, andando no shopping, andando nas ruas, tantas lojas com as portas fechadas. E eles não entendem que a redução de direitos trabalhistas, a redução de postos de emprego e os trabalhos sendo remunerados cada vez mais baixo, faz com que as empresas fechem. E aí você me pergunta... E a que você atribui essa cegueira da população? Porque é claro, né? É bem diferente. Há uma distinção enorme entre um programa e outro. Entre uma ação e outra, porque a gente conhece os dois lados. Exato. A gente conhece e sabe qual é a ação de um e qual é a ação do outro. Então, eu não consigo entender o motivo dessa cegueira geral. E aí, eu falo assim, por que eu gosto de falar, quando eu falo de questão política, eu gosto de falar das perspectivas através do trabalho, da previdência social e de renda. Eu, como autônoma, eu, como profissional liberal, necessito que a economia rode. Eu necessito disso. Porque o trabalhador sem emprego, ele não tem... O advogado é praticamente supérfluo. Sim, sim. Não é? Se a gente pensar no meu trabalho enquanto advogado. Eu, enquanto advogada trabalhista, com a escassez do direito do trabalho, a retirada de direitos, você tem a extinção do próprio direito do trabalho. Que é isso que eles querem, a justiça do trabalho extinta. Que não haja essa proteção. O advogado entra onde nessa história? Haja a livre negociação. E se imagina um empregado que chegasse lá, doutora Ana Paula, vamos me acompanhar que hoje eu vou negociar com o meu patrão o meu trabalho. Como vai ser remunerado, como vai ser isso. No momento que ele chegasse com o advogado do lado, ele falaria, não, a gente nem vai iniciar a conversa. Não tem diálogo. Não vai ter diálogo. E aí o que as pessoas não entendem, a quem favorece um plano de governo que retira tantos direitos? Aos mais ricos. Aos mais ricos. Porque eles engolem os menores e ainda impõem qualquer prejuízo econômico e financeiro no preço. E aí compra quem puder. Quem não puder, sente e chora. É como está acontecendo hoje. As pessoas que compravam... 33 milhões de pessoas passando fome. Insegurança alimentar. São quase 50 milhões de pessoas, 33 milhões em fome mesmo, que come... Quando é que nós chegamos nesse número? E não sabe que nunca no Brasil. Nunca. Não, mas o Brasil vai virar uma Venezuela, né? Não, ele já é. Quantos habitantes tem na Venezuela? 33 28 milhões. É. Quantos? Não chega a 30 milhões. Não chega a 30 milhões de habitantes na Venezuela inteira. E nós temos isso de famintos no Brasil. Nós temos uma Venezuela de famintos no Brasil. E o medo da população de virar uma Venezuela. E assim, ninguém briga para o Brasil virar uma Finlândia, uma Noruega, uma Suécia, uma Suíça, onde há realmente essa proteção social e do trabalho muito bem balizada. Onde há paridade de salário entre homens e mulheres. Ninguém coloca essas sociedades que são realmente sociedades de bem-estar social, que levam o bem-estar social à extrema, quase beirando ao socialismo, ninguém aponta esses países. Ninguém aponta, ninguém. Não se ouve.
onde o ensino é público, financiado pelo Estado. Até a faculdade, né? Até o mestrado em alguns. Até o mestrado em alguns. O trabalho é totalmente socializado. Há o fomento da pesquisa do ensino. Você não usa esses países como exemplo no Brasil. Porque daí você percebe que o plano de governo que lhe é oferecido e as fake news que o encobre não atende a essa expectativa, mas você aponta uma Venezuela com o embargo econômico dos Estados Unidos, com o bloqueio da compra e da venda dos seus petróleos, com os royalties do petróleo presos nos bancos americanos. Então a gente fala isso, a gente mostra Cuba, que também sofre por embargos econômicos americanos, que tem todo o seu patrimônio preso nos Estados Unidos. Né? Então a gente fala sem entrar no mérito real da questão, só coloca. Aí a pessoa não sabe como que é e nem sabe o que está em jogo, daí ela fica morrendo de medo. E em outra Exatamente, parcela... eles usam o terrorismo, né? Eles não falam por que esses países estão passando o que estão passando, não explicam. Então, mas é comunismo, o comunismo chegou ali e acabou com tudo. Mas não existe nenhum país comunista no mundo, nunca existiu. Nunca mas as pessoas existiu. Sabem o que é comunismo? As pessoas não sabem. É isso, mas ela tem medo do desconhecido, é o bicho-papão. Criaram o bicho-papão. Mas não procura saber também, né, doutora? Não procura saber. Mas tem adulto... são reprodutores do que ouve, né? Ele ouve e reproduz. Que mas tem não vai pesquisar para saber o que é. Mas tem adulto que tem medo do bicho-papão até hoje. Então ele vai acreditar em qualquer fábula. Vai acreditar em qualquer fábula. E eu tô com medo do velho da moto. Eu tô com medo, confesso. Aí a gente pode linkar também uma outra questão, que existe dois tipos de terrorismo. A gente tem esse terrorismo, que é um terrorismo social trabalhista, que é esse assédio que os empregadores estão fazendo a muitos empregados em muitas empresas, a ponto de chegar no escritório essa semana, uma denúncia de 15 trabalhadores que o patrão falou que se um certo candidato não ganhasse no dia 30, no dia 31 não ia pagar 13º em novembro, não ia pagar nada para ninguém. Mas está na lei a obrigação dele pagar. Porém, se todos os trabalhadores pagassem, ele anteciparia a primeira parcela do 13º, que é dia 20 de novembro, para o dia 1º. Né? Só que esses trabalhadores, eu falei assim, meu querido, nem discute com o patrão. Nem discute. Fala, beleza, vai lá, vota em quem você quiser, em quem você quis realmente, independentemente de quem seja. Vote em quem você quer, exerça a sua liberdade de cidadão numa democracia, que é o seu direito de votar e ser votado, é seu direito de escolher os seus governantes e principalmente escolher qual é o projeto que mais atende às suas necessidades pessoais. Porque a lei protege o voto secreto. Exatamente, e não precisa falar, se ele falar, fala beleza, beleza. Não discute. E não é porque eu estou falando para eles serem submissos. É por causa do medo, do terrorismo que vai se acender sobre eles, sobre os trabalhadores. E o nome do trabalhador não é hipossuficiente, não é por acaso. É porque eles podem sofrer, inclusive psicologicamente, e adoecer realmente por causa do assédio moral. Sim. Nós temos os... Que é grave, né? E é uma palavra nova, né? Assédio moral. Exato. Mas isso é muito grave. Grau de ansiedade generalizada, nós temos burnout, nós temos pessoas com síndrome do pânico, tudo por conta do assédio no trabalho, no ambiente de trabalho. Então é gravíssimo o que está ocorrendo. E aí a gente tem dois tipos de assédios ocorrendo com as fake news. É o assédio moral religioso, e o assédio trabalhista social. Nós temos essa bipartição. Então, ou as fake news vai falar e vai tender a dominar as pessoas para que elas não olhem para as questões reais que está em jogo nas eleições. Ele vai usar questões morais que não tem a ver com as questões, porque assim, independentemente se uma pessoa professa uma fé, não professa,
enquanto trabalhador, todos são trabalhadores, cristãos, evangélicos, o pessoal da Umbanda, do Candomblé, os espíritas kardecistas, não, os Axexonoye e qualquer outra religião. O que nos une é nós sermos uma classe de maioria de trabalhadores. Então, quando eu jogo as fake news com esse assédio, com esse apelo do terrorismo moral, eu impeço que esse trabalhador que está dentro da igreja evangélica, esse trabalhador que está dentro das igrejas católicas, esses trabalhadores que estão dentro das igrejas ou dos centros em qualquer religião, são trabalhadores que estão ali dentro que estão sendo retirados dos seus direitos por causa das fake news que chegam até eles e que não fazem. É interessante que eles sabem que ponto usar, né? Eles sabem onde tocar. Porque sim, é direcionada. Olha quantas pessoas acreditaram no banheiro unissex, por exemplo, né? Um exemplo dentre inúmeros. Quando eu falo do banheiro de sexo, eu sempre vou dar risada. Porque eu sempre vou lembrar do Chaves. Não tem jeito. Repete a história do Chaves, por favor, repete. É o restaurante da Dona Florinda. No restaurante da Dona Florinda só tinha um banheiro, unissex. Quando a Chiquinha entrava, colocava mulher. Quando o Chaves entrava, era para homem e mulher. Era um único banheiro para ser usado por ambos. E não existe nenhuma lei determinando que no Brasil vai ter um banheiro unissex. Não existe. Banheiro, eu não sei, as pessoas divagam nisso. Imagina o banheiro como um motel. Acho que estão imaginando o banheiro como um motel. Entra uma pessoa por vez. Que vai entrar todo mundo junto. E aí, um cara que eu nunca vi na vida, e eu vou estar lá e vou ser assediado. Não, gente, se existisse, se fosse verdade, se isso pudesse ser real, algo real do que estivesse no plano de governo, ainda assim, eu vejo isso como o banheiro do restaurante da Dona Florinda. Ainda assim, eu lembro disso. Eu dou risada. Eu falo assim, quando chegam pessoas, porque chega, gente, a gente pensa que as fake news elas são tão hilárias que a gente pensa que ninguém vai acreditar nisso. A gente parte de um pressuposto que ninguém vai acreditar nisso, mas não é verdade. As pessoas acreditam e elas chegam e falam: eu não voto em tal pessoa porque ele vai colocar o banheiro unissex. Eu falei, então, lá no Chaves, na Florinda, era uma ultra progressista que fazia orgia naquele banheiro e nunca vi. Aqui em casa o banheiro sempre foi unissex. Batia na porta que a Chiquinha gritava: está ocupado! Isso. Então eu dou muita risada mesmo de algumas coisas. A loira do banheiro ficou em dúvida, né, agora. A loira do banheiro não sabe se ela pode entrar no banheiro unissex ou não. Não, e nem no banheiro do deficiente. Porque você já parou para pensar que todos os banheiros de deficientes são unissex? Pois é. Não tá lá banheiro de deficiente físico ou masculino? Não tem. Pessoas com necessidades especiais, no shopping, nos hospitais, em qualquer outro lugar, eles usam banheiros unissex. Nunca ninguém parou para reparar isso. Banheiro de família, que entra todo mundo. Banheiro... Não, mas eu ainda nem estou falando na questão de família, estou falando na questão pública. Porque o medo dele é que haja uma orgia pública geral e generalizada em todos os lugares. Então vamos pensar, o banheiro para pessoas portadoras de necessidades especiais são unissex. E nunca houve problema. Você não tem uma única denúncia de violência sexual ocorrida dentro de banheiros de pessoas portadoras de necessidades especiais. Porque entrou lá... Não, eu estou pensando agora de nenhum banheiro, né? Porque as violências sexuais não ocorrem dentro do banheiro. A maioria ocorre dentro da casa das pessoas. Casa com o próprio parente. É. Então... Mas é uma fantasia. Você vê que não é fantasia. É um terrorismo. E para esse terrorismo colar, ele tem que pegar o imaginário. E esse imaginário tem que colocar o medo. E colocando o medo, a pessoa olha somente para aquilo que dá medo e não olha para aquilo que interessa. Porque o medo tem o poder de paralisar as pessoas, porque ela vai ficar focada naquele medo, não é? Hoje eu saí com a minha bandeira no carro. Fui e voltei. Tava lá. Mas as pessoas estão com medo, inclusive, de se manifestar politicamente. Pelo medo. Sim. Pelo medo. Esses dias alguém me indagou que, como assim,
o candidato da esquerda, a gente não vê os carros com bandeira da esquerda. Eu falei, claro, estão com medo, porque o outro lado é terrorista. Eu tenho medo. Eu tenho a camiseta do meu partido, que eu sempre usei com uma certa frequência, hoje eu tenho medo de usar. Tenho medo, eu sou medrosa, eu confesso, sou medrosa. Exatamente, terrorismo. Então, assim, a gente coloca esse terrorismo. Então, assim, essa eleição, ela está sendo campeã desse terrorismo, campeã das fake news, e aí tem no Instagram mesmo, tem o Instituto Focus, né? Focus, eu vou pegar aqui o nome desse instituto, que eles fazem as verificações das fake news em tempo real no Instagram. Lupa. Instituto Lupa. Lupa. É uma lupa. Então faz a verificação em tempo real de todas as fake news. Porque hoje você tem que analisar aquilo que você vai acreditar ou não. E tentar, nesses próximos e últimos dias, focar naquilo que realmente é importante. Naquilo, então trace, e esse é o meu conselho, né, até para a gente encerrar por causa do avançado, né, para as pessoas poderem descansar. O meu conselho, Angélica, para as pessoas nas eleições é: o que você deseja de um governo, particularmente? Trace isso. O que eu desejo? Eu desejo saúde pública de qualidade. Eu desejo que meus direitos trabalhistas sejam garantidos. Eu desejo que meus direitos previdenciários sejam garantidos. Eu desejo um estado de paz ou de violência. Eu desejo um estado que não corta verbas de saúde e educação e coloca isso como gastos e não como investimento. Porque uma pessoa que é abastada, ela investe na educação dos filhos, ela investe na saúde, ela investe. Só porque é o Estado que deve investir na saúde pública daqueles que não são abastados, a gente chama de gasto. Para as pessoas não terem medo de perder, então eu coloco o nome feio. Sim. Porque você vai cortar gastos. Então, aparentemente, na nossa mente, na nossa criação neurolinguística, eu cortar gastos é algo benéfico. Então, quando eu atrelo o nome dos investimentos em saúde e educação a gastos, eu faço com que as pessoas, eu faço com que as pessoas vinculem isso a um prejuízo. E não se importe que sejam cortados os investimentos nessas áreas, porque ele tem na cabeça dele que isso é prejuízo. Isso é neurolinguística. Uma forma de manipulação neurolinguística. Então, quando uma pessoa vai votar, e aí eu falo, você me conhece um pouquinho, eu sou a defensora da democracia. Então, mesmo que a pessoa esteja votando num candidato que seja contrário ao que eu entendo como melhor para a sociedade por causa desses direitos, dessa perda de direitos, eu ainda desejo manter o direito dela votando. Desejo que o direito dela de votar seja preservado para sempre. Isso significa que a gente ainda está numa democracia. Exatamente. Então, se a gente tiver só, né, então é uma pluralidade de pessoas que se candidatam, que as pessoas são livres para votar. Isso é a naturalidade da democracia. Então, eu primo por isso. Eu primo por isso. Mas que esse ato de votar, ele não seja manipulado. Que as pessoas não sofram um estelionato no momento do voto e estejam votando, desejando uma coisa, mas quando apertam lá o número, elas estão votando em outra coisa completamente diferente. Então, se você quer saúde pública de qualidade, você necessita disso, você quer uma economia girando, você quer as pessoas tendo ali o que comer, que não se naturalize a fome. De classe, né, Ana Paula? Se não naturalize a fome, a miséria. Se você deseja isso, analise quais propostas que vai atender as expectativas suas. É só analisar.
Tirando a Florinda do meio da conversa. Analisar sem preconceito, né? Exato, friamente. E aí, eu falo, tem uma coisa assim que eu vou falar, logicamente que aqui vai parecer mais tendencioso, mas não é, porque é também que você pode analisar isso pelo portal da transparência. Se um dos candidatos está com a máquina pública na mão, fez o orçamento de 2023, sem previsão de nenhuma das coisas que ele está prometendo, como é que ele vai fazer se ele não colocou previsão orçamentária para isso? Mas as pessoas precisam entender essa parte aí. Se não está lá no orçamento, se não está orçado ali, não tem como gastar. Nem pode. E eu não gosto, eu não gosto de fazer a comparação, mas é a única comparação mais próxima. Eu não gosto de fazer a comparação do orçamento doméstico com o orçamento público. Porque o orçamento público tem outras formas de custeio, outras portas de entrada, inclusive a Casa da Moeda. Inclusive imprimir dinheiro, coisa que a gente não tem em casa, uma impressora de grana. Não tem em casa. Então, por isso que eu não gosto de fazer muito essa comparação, mas ela é a que mais chega próximo a isso. Você ganha 5 mil reais por mês. Então, no dia 30, você vai receber 5 mil reais. Esses 5 mil reais, você vai fazer o seu orçamento doméstico. Então, você vai pagar o seu aluguel, sua água, sua luz, seu telefone, sua internet, sua alimentação, os remédios que você necessita. Você vai guardar uma reserva para um momento de emergência e suponhamos que tudo isso supriu as suas necessidades ali e sobrou ali mais 1.000 reais. Esses 1.000 reais você vai falar assim, não, então agora eu posso fazer uma prestação de uma televisão, eu posso comprar um celular novo, eu posso comprar um tênis, uma calça, o que a pessoa quiser ali de consumo que entre nesse orçamento. Então ela fechou o orçamento, ela já sabe o que ela vai fazer com esse dinheiro do próximo mês. Então eu já sei o que eu recebi no dia 30 de outubro e o que eu vou fazer com ele na sequência do mês de novembro. Tá? O Estado, ele faz isso anualmente. Então, ele tem as receitas da União, ele vai pegar e vai fazer a divisão daquela receita para o ano de 2023. Então, um ano antes, é enviado para a Câmara dos Deputados e para o Senado, para a Câmara dos Deputados, vai enviar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para dar as diretrizes de para onde vai esse orçamento da União. E nada do que há de promessa nesse desgoverno, de que aparentemente seria bom, está prevista na LDO. E aí, quando chegar lá, não está previsto, não tem que fazer. Não tem como exigir que faça, porque a Constituição Federal determina assim. Mira dessa forma. Então é onde a gente percebe o estelionato eleitoral, porque se não tivesse essa intenção de ludibriar o povo, todas as promessas de campanha estariam inseridas na LDO. Um deles é o auxílio do Renda Brasil, que vai só até dezembro. Ele estaria previsto para o final de 2023. E daí, no orçamento para 2024, faria uma nova análise e assim pela sequência, né? Faria isso ano a ano. Mas não tem previsão, por isso que é estelionato. Por isso que é estelionato. Então, assim, e aí é por isso que há tanto investimento nas fake news. Porque o povo não vai olhar para isso, não vai parar sua atenção para isso. E a fake news é o fast food. Ela é fácil, engole fácil. Mas não alimenta ninguém. Não alimenta. Não alimenta. Ela não te alimenta. Você ingere fácil, você engole fácil e você reproduz fácil. Não é muito fácil fazer um miojo? Sim. Mas ele não te alimenta. Porque ele não tem os nutrientes necessários para o seu dia a dia. E fake news é isso. É comida que não alimenta. Ele está te enganando. É como você pega a chupeta e põe na boca da criança. Ela está sendo alimentada com a chupeta na boca?
Mas ela tá engolindo ali, ainda sabe? com açúcar ainda na pontinha, né? Para enganar mel, mais né? ainda. Põe mel e joga Uhum. chupeta. A criança está sendo alimentada? Não está sendo alimentada, está sendo enganada. E assim está sendo feito com o povo. Só que a criança não tem capacidade de saber que ela está sendo enganada, mas o povo tem. Eu não acho que o nosso povo é ignorante, burro, nada disso. Eu acho que ele tem capacidade de analisar e ver o que é melhor para ele. E ver para além das fake news, para além de histórias de fechamento de igreja que nunca foram fechadas, para além de história de perseguição disso, para além de apontar Venezuela, Cuba e outros. Aborto, O drogas. aborto, porque não dá para ser feito dessa forma, é uma discussão da sociedade civil que tem que ser feita, que a gente tem que conversar, precisa conversar. São questões de saúde. As pessoas não têm noção, não querem perceber a forma como se é votado, se é aprovado ou vetado uma lei. Não Exatamente. É assim que o presidente vai lá e fala, legal. A partir de hoje está autorizado o aborto. Não é assim que funcionam as coisas. E a gente sabe que autorizado não está, mas eles são feitos. Mulheres morrem. Sim. Mulheres majoritariamente pobres. Homens daí não entra a questão do homem também, né? Quantos abortos o homem faz? O homem pelo abandono não responde pelo abandono como a mulher poderia vir a responder do aborto, e também passa a ser hipócrita. Há quantos anos não se vê nenhuma mulher sendo julgada por aborto? Sabe por quê? Porque é conveniente também não entregar quanto é que ele está tentando cuidar do filho dele, amar o filho dele, ser pai, e a mulher dele quer fazer um aborto. Quantos homens foram na delegacia fazer essa denúncia? Olha, nós temos assunto, doutora. Nós temos assunto. A gente teria que ter mais, no mínimo, um mês aí para a eleição. Não, acaba com isso. Tá? Todo mundo está adoecendo, né? O diálogo está perdido. Não, e a intolerância. Tem a intolerância, tem a falta de diálogo, tem esse medo generalizado que cria ansiedade generalizada nas pessoas. As pessoas estão adoecendo. Essas mentiras adoecem. Não é por acaso que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, é porque ela causa tantas outras doenças e tantos outros enganos e tantas outras perdas, que é a parábola lá da mitologia que fala entre a mentira e a verdade, que as duas foram tomar banho no rio. Aí a mentira convenceu a verdade a tirar a roupa. Não, tira a roupa. Tira a roupa que a gente vai tomar banho no rio, daí a verdade, não, mas eu não quero tomar banho nua. Aí fala, o que tem? A mentira falando, o que tem? Só estamos nós duas aqui, quem vai ver? E aí a mentira e a verdade tira a roupa, toma um banho no rio. A verdade sai antes, veste a roupa da mentira e sai andando pela terra. Quando a verdade sai do rio, ela vê a roupa da mentira no chão, ela fala, isso eu não visto. Eu não visto a roupa. E sai nua. E a verdade saiu nua e crua e ninguém quis olhar para ela. Porque ela estava nua e crua. E reflexão, hein? Né? E reflexão. A mitologia, ela nos ensina muito. Então, a gente está vendo a mentira andando com as roupas da verdade por aí e ninguém querendo olhar para a verdade porque ela está nua. Com vergonha da verdade. Sabe por quê? Porque a verdade, ela aponta um dedo para o rosto da pessoa para falar, você foi enganado. E é difícil você reconhecer que foi... esses dias eu peguei um caso, daí o último caso que eu conto, eu peguei um caso de um rapaz que sofreu um golpe. Sabe esses sites que ficam aí no YouTube e tal, no Facebook, Instagram, que mostra a pessoa, olha quanto entrou na minha conta hoje, olha, tudo isso foram pouco que caiu. Sim. Olha quanto, sabe quanto ele perdeu nesse golpe? 26 mil reais. 14 mil deles emprestado. Meu Deus. Ele conversava comigo como se ele fosse culpado. Ele tinha tanta vergonha quando ele percebeu que ele caiu num golpe. Quando ele viu a verdade, nua e crua na frente dele, ele ficou envergonhado. Porque ele se viu enganado. Ele falou, doutor, eu fui um idiota. Não tenho o que fazer. Eu falei, tem que a gente tentar. Mas garantia de que você vai recuperar esses valores não tem. E isso acontece também nas eleições.
Porque é diferente de um jogo de futebol que todo mundo fica triste no dia do jogo e no outro dia tá todo mundo brincando, conversando, a gente amarga perdas de direitos que foram conquistados por muitos anos, por muita luta. A gente vai analisar isso, que pessoas morreram brigando pelos direitos que nós adquirimos hoje, que usufruímos hoje, Exatamente. E hoje estamos perdendo. Exatamente. Então a gente tem que analisar, a gente precisa ter essa análise racional, prática, verdadeira e despida de qualquer vergonha. A sociedade está doente. Eu enxergo assim, a sociedade está completamente doente. E eu falo, alguém tem que pisar no freio da sociedade, voltar ao diálogo, voltar a conversa, para que a gente olhe, porque no fundo, no final, Angélica, todos nós queremos a mesma coisa, uma sociedade melhor. Todos nós queremos. Sim, sim. Sem exceção. Não acho que nós temos aí um monte de mau caráter voltando de um lado ou de outro, não. Todos, sem exceção, querem o bem da sociedade. Só que um está achando que está votando no bem, mas está sendo lesado e lesionado constantemente pelas mentiras, pela fake news. Então, se a pessoa analisasse assim, quais os medos que eu estou tendo? Medo do quê? E ela fosse perceber que isso daí não é real, e o que é real são os direitos diários dela de trabalhador, de consumidor, de necessitado de uma saúde pública, de uma educação de qualidade, dos filhos dela terem acesso à educação, aí ela votaria corretamente. É isso que eu desejo. E eu agradeço sua companhia nessa noite aqui de terça-feira. E vamos voltar a conversar essa semana. Sim, vamos sim, vamos sim. É sempre um aprendizado, né? A gente vai ouvindo e vai conversando. E eu espero que as pessoas abram os olhos e analisem esses projetos dos candidatos sem um pré-julgamento, sem um pré-conceito, e daí vai conseguir olhar e enxergar a verdade, nua e crua. Nua e crua, nua e crua. A gente deseja a verdade nua e crua. Seja ela como ela for, ela não pode causar vergonha, ela tem que ser bem recebida, é a verdade. A verdade tem que ser bem recebida e vestir as roupas que ela tem que andar pela terra. E não deixar a mentira andando com as roupas da verdade por aí. É a fake news. Verdade. A fake news é a mentira com a roupa da verdade. Porque todo mundo fica, será que isso é verdade ou que é mentira? Tem coisa que é verdade que você não quer acreditar. Você prefere achar que é mentira. É conveniente. É como aquele terror do velho da moto. Essa é verdade, você tem que ter medo mesmo. Então, muito obrigada, doutora. Boa noite. Enquanto, a gente volta a conversar em outros dias, nos próximos dias. E tem muito para falar, né? Tema nós temos, assunto nós temos. E espero que tenha audiência também, né? Que as pessoas vejam e analisem, peguem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, vão pensando, né? Porque hoje também, né, Angélica, com os 30 segundos as coisas rápidos, né, que as pessoas usam TikTok, status, 30 segundos, e 30 segundos não existe conhecimento. Eu não consegui ter conhecimento em 30 segundos estudando, olhando o livro. Então foram anos e anos e anos estudando em cima dos livros, estudando, ouvindo muita gente, trocando muito conhecimento, trocando muita ideia, para poder realmente raciocinar, olhando para ela de forma, né, sem véu, né? Sem véu. Sim. Então, isso. Então tá, doutora. Tchau. Muito obrigada pela parceria. Tchau. Tchau, até a próxima.